que facções criminosas teriam enviado emissários a Brasília, fizeram reuniões com autoridades com o objetivo de elaborar políticas públicas. Beraldo, esse é um tema muito importante, inclusive a gente vai tratar disso. Deixa eu só destacar para a nossa audiência compreender exatamente sobre o que a gente vai falar, porque de acordo com essa reportagem que o Beraldo mencionou, o Estado de São Paulo, a ONG Pacto Social e Carcerário, que é acusada de ligação com o PCC, esteve envolvida em reuniões oficiais no governo federal que resultaram na elaboração de políticas públicas voltadas a presidiários. Essa reportagem revelou que, em dezembro, Luciene Neves Ferreira, ela é presidente da entidade, participou de uma audiência pública no Ministério da Justiça, em Brasília, e teve suas passagens aéreas no valor de quase R$ 1.850, custeadas pela pasta. No encontro, a Justiça abordou o plano de pena justa, uma iniciativa destinada a enfrentar alegadas condições precárias nas prisões brasileiras, e a ONG contribuiu no projeto de melhoria de vida nas prisões. A primeira reunião com a representante da ONG aconteceu em novembro de 2023. E antes disso, ela já havia recebido diárias do governo para participar de uma conferência no ano de 2016. O Ministério da Justiça, depois de tomar conhecimento dessas reuniões com a ONG, implementou novas medidas de segurança, exigindo uma análise prévia dos visitantes. Chamar o Luiz Felipe Dávila, ONG ligada ao PCC, teria ajudado, colaborado na elaboração de políticas públicas. Dávila. Caniato, como o Beraldo bem colocou, o crime organizado vem se infiltrando no Estado brasileiro. Todos os dias nós damos notícias aqui de infiltração nas forças policiais, no Ministério Público, na política, na justiça e, evidentemente, no terceiro setor. Criar ONGs para proteger criminosos. Isso mostra o grau já desses tentáculos do crime organizado que já se espalharam e já estão dominando parcela do Estado. Então, em alguns lugares, controlam parte do território nacional, como é o caso de vários lugares, cidades e regiões ali na fronteira com a Venezuela, no norte da Amazônia, e no sentido genérico do país, ocupando cada vez mais espaços nos governos municipal, estadual e federal, por meio dessas suas atividades paralegais. Se o governo não acordar para esse fato, que é preciso tratar com urgência máxima o combate ao crime organizado, o Brasil vai sim se tornar um narco-estado. Eu não entendo como esse senso de urgência não existe no governo federal. Esta turma vive o quê? Na Ilha da Fantasia, em Brasília? É inacreditável que não dão a devida atenção a uma estrutura criminal que está destruindo as paredes do Estado, corroendo a credibilidade das instituições e aterrorizando a sociedade com sua violência. Está na hora do Brasil acordar para valer. Aliás, nos governos estaduais já acordaram. O problema é que em Brasília continua todo mundo em sono esplêndido. Reportagem do Estado de São Paulo que indica que uma ONG, uma organização não governamental que tem conexões com a facção criminosa PCC, teria ajudado na elaboração de políticas públicas. Uma representante foi a Brasília, fez várias reuniões. Agora, Mota, muita gente acha que o Brasil dormiu e quando acordou, observou que o crime organizado estava em todo canto, né? Parece que foi no estalar de dedos, mas não foi bem assim. Como é que o crime organizado conseguiu chegar praticamente em todos os lugares na administração pública? Um pouquinho de cada vez, né, Caniato? Uma mistura de desinformação, uma palavra que está tão na moda, ideologia e ingenuidade de muita gente que realmente acredita que essas ONGs estão defendendo os direitos humanos. Há muita gente que denuncia há muito tempo a existência desse ecossistema de ONGs dedicadas a defender benefícios de criminosos presos. Eu já falei aqui de um documentário que está sendo exibido nesse momento por um canal de streaming que mostra as dificuldades das famílias dos criminosos presos. Em nenhum momento falam dos crimes que eles cometeram e nem das vítimas.
Vários dos criminosos que aparecem nesse documentário são líderes de facções, mas o documentário não vai te contar isso. O curioso é que uma das ONGs que aparece nesse documentário é essa mesma ONG que está sendo investigada agora, essa ONG da notícia. O governo Trump vai classificar organizações do narcotráfico que operam nos Estados Unidos como terroristas. Portanto, eu acho que a partir de agora é recomendável ter um cuidado extra, fazer uma pesquisa para ver com quem você conversa. Não é tão difícil assim. É lógico que uma autoridade pode se reunir com uma organização sem saber que aquela organização tem ligações com criminosos. Isso pode acontecer. A gente só não sabe se essa explicação serve como desculpa ou se ela só piora a situação. Pois é, o Beraldo há pouco levantou informações, destacou, na verdade, essa reportagem que ele leu mais cedo, e a gente traz em destaque essa informação que acaba surpreendendo a muitas pessoas, né, Beraldo? Mas como a gente está nesse dia a dia trazendo as informações e, claro, as muitas investigações que apontam a conexão dessa facção criminosa com as muitas esferas da administração pública, nós não ficamos surpreendidos. Agora, quando a gente observa a figura de um lobista que vai a Brasília, consegue fechar reuniões, tem passagens e diárias pagas pelo governo ou por setores da administração pública, a gente compreende que não se trata de alguém desavisado que acabou fazendo uma gentileza para alguém que representa uma ONG. Tem muito mais coisa por trás, né? Claro, não existe nem nada por acaso, sobretudo nesse ambiente de Brasília. Desafio aqui qualquer um de nós ou dos nossos telespectadores passar a mão no telefone, ligar para o ministério qualquer agora e pedir uma audiência. Quero ver quem é que vai ser recebido, quem é que vai ter essa audiência marcada. Então, essa reportagem feita pelo André Childers e outros jornalistas do Estado de São Paulo, ela foi feita com uma riqueza de detalhes e tenho certeza que outras ainda seguirão e demonstram que existe esta serenidade, para dizer o mínimo, na lida com pessoas que representam o crime. E aí, vamos colocar isso no contexto da decisão de Donald Trump, o Caniato. Ele passa a considerar que estas organizações são organizações terroristas. O que acontece com o Irã, por exemplo? O Irã foi colocado numa lista negra porque é um país amigo dos terroristas e sofre todos os tipos de embargos e sanções por parte, não só dos Estados Unidos, mas da União Europeia. O Brasil tem dado demonstrações de que, neste contexto em que organizações criminosas são reconhecidas como organizações terroristas, que também é uma nação amiga dos terroristas. E aí ficamos nós sujeitos a essas sanções também. Então, há muitos efeitos nessa determinação de Donald Trump e que o Brasil está simplesmente tocando a sua vida como se nada fosse. Mas é muito importante, sim, a gente vê o Brasil cair nessa areia movediça do crime há muitas décadas. Aliás, o Mota, muito educado, não quis citar o nome do governador responsável por proibir as primeiras operações ou fazer as primeiras proibições de operações nos morros do Rio de Janeiro, foi Leonel Brizola, que depois foi homenageado pelos traficantes. Brizola virou sinônimo de droga. Ele é o precursor da ADPF 635, não pode entrar em favela. Naquela época, por determinação do governador, hoje por determinação do Supremo Tribunal Federal. Então, o Brasil foi meticulosamente trabalhando essa transformação num Estado dominado pelo crime organizado, que hoje aterroriza a todos nós. Não há um brasileiro que sai em paz na rua, que vê seus filhos indo para as festas, para a convivência com os amigos e tal, e não fique preocupado, porque a gente sabe que as ruas do Brasil hoje estão dominadas pelo crime e a pessoa sai e volta sem nada acontecer por sorte, porque
Tudo pode acontecer a qualquer momento, inclusive perdermos as nossas vidas por causa de um celular, uma carteira, uma bolsa, seja lá o que for. Dávila, como é que começa o processo para extirpar o crime organizado das muitas esferas do crime organizado no poder público, hein? A gente tem observado empresas que foram criadas pelo crime organizado que vencem licitações, o crime organizado que investe em jovens que acabam passando em concursos públicos. Há vários casos de muitos políticos que acabaram sendo financiados pelo crime organizado, que venceram eleições para o legislativo municipal, legislativo estadual. Há quem até entenda que tenha um grande contingente de parlamentares em Brasília que acabam representando os interesses do crime organizado. É preciso começar por onde, hein? Boa pergunta, Caniato. Vamos começar do micro para o macro. Vamos começar no micro. Por exemplo, o que está sendo feito no estado de São Paulo. Uma parceria importante das principais prefeituras com o governo do estado, combate rigoroso ao crime, sistema de inteligência avançado, e aí por isso que nós temos essas toneladas de drogas sendo presas. Várias vezes nós reportamos aqui na Jovem Pan, mostrando que a polícia estadual com as polícias municipais, com um trabalho conjunto de inteligência, famosa parte da política da muralha paulista, está dando resultado. Mas isso não resolve o problema, porque a questão do crime organizado é uma questão transnacional. Então, nos estados, os governadores, de acordo com o seu poder, estão fazendo o seu trabalho. Aí vamos para Brasília. O que a gente precisa em Brasília? O Mota já tem a lista aí, ele vai repetir a lista dele, mas nós precisamos ter lei de execução penal para valer, nós precisamos ter essa integração de banco de dados das polícias. Por quê? Para poder asficcionar a parte da movimentação financeira do crime organizado. Isso é fundamental. Em todos os lugares que o crime organizado foi combatido, teve essa utilização da inteligência para asfixiar. E aí precisa de dinheiro, de receita, precisa das informações da Receita, com o Ministério Público, com todo mundo, para a gente poder fazer. Terceiro, é passar leis para que mantenha os presos na cadeia, e não essa história de liberar preso, achar que preso se cumprir um sexto da pena, tá bom. Depois, aí sim, uma cooperação muito mais sofisticada, e aí sim seria ótimo uma parceria com os Estados Unidos, no controle de fronteiras. Nós precisamos de inteligência para isso, porque as drogas e as armas passam pelas fronteiras brasileiras. Então, é preciso determinação política. O caso aqui, que eu dei o exemplo do caso da Colômbia, o que foi a vitória de Álvaro Uribe? Foi um presidente que combateu duramente a Farc, Caniato, controlava 1/3 da Colômbia, aterrorizava a Colômbia. Olha o que foi a ação de 2 mandatos de um presidente linha dura com o crime, utilizando de todas as ferramentas importantes de inteligência, segurança e parcerias internacionais para desmantelar a Farc. Dá certo. Existem casos de sucesso. Então, nós precisamos seguir a forma de sucesso. Agora, vamos ser realistas. Esperar de um governo de esquerda este comprometimento com o fim das organizações criminosas no Brasil, aí sim é vender ilusão para o povo. Porque essa turma não tem esse senso de prioridade, como mostra, como eu disse aqui, esse sono esplêndido que vive o governo em relação ao crime organizado. O autor Roberto Saviano, jornalista, escritor, enfim, que hoje em dia vive escondido, né? Jurado de morte pela máfia italiana, ele já revelou isso, viu, Mota? Explicando justamente como as máfias italianas acabaram conseguindo se infiltrar nos serviços públicos no Estado italiano e tratando um pouco dessa dinâmica, a maneira como a máfia trabalhou tão bem para conseguir penetrar nesses serviços públicos. E a gente observa um cenário muito parecido aqui no Brasil. É lógico que a gente entende todas as dificuldades para o Estado brasileiro conseguir iniciar um processo para retirar o crime organizado dessas esferas de poder. Mas o que a gente vê é um fenômeno, na verdade, inverso, né? Enquanto a gente cobra a atuação para retirar o crime organizado das esferas de poder, a gente vê um aumento, uma intensificação desse processo. E a gente se questiona, bom, o que é? É incompetência, falta vontade política ou o que é? É tudo isso junto e muito mais. Não existe nenhuma vontade política.
Que vontade política existe num país em que o Congresso aprova uma lei para acabar com a saidinha e movem-se céus e terras para que a lei não tenha validade? É uma lei que tem que ser esquecida, uma lei que tem que ser derrubada. Que país existe vontade política para combater o crime? É quando você quer alterar a legislação, aprovar medidas mais duras e explicam para você, não pode, porque isso aí é mudar a lei com efeitos retroativos e no Brasil a lei não pode retroagir para prejudicar os criminosos, só as vítimas. Para as vítimas vale tudo. Aqui no Brasil a lei retroage para cobrar impostos de você, mas para corrigir uma injustiça feita contra as vítimas, a favor dos criminosos, não, isso não pode. O que a gente está vivendo hoje, Caniato, é a colheita de uma semeadura que tem sido feita no Brasil há 40 ou 50 anos. Acho que foi o Dávila que falou, e num certo sentido ele tem razão, faz muito pouco tempo que o Brasil acordou para a realidade do crime. A gente acabou de dar uma notícia aqui que você tem que se beliscar para confirmar que ela é verdade. Uma ONG ligada às facções criminosas tinha portas abertas em Brasília. Eu aposto, Caniato, que não é a única ONG. Eu aposto que dentro desse angu tem muito mais caroço. A gente já recebeu aqui vários parlamentares que já contaram da dificuldade de conseguir aprovar qualquer medida de endurecimento da lei penal. No Brasil, hoje, isso não é permitido. Os brasileiros que foram assaltados, sequestrados, extorquidos, violentados, que engulam seu choro. Porque, na verdade, a preocupação do Estado brasileiro é com desencarceramento. Toda hora estão fazendo multirões penais para examinar os processos, para ver se tem alguma razão para soltar os criminosos. O Estado brasileiro chegou à conclusão que 40 gramas de maconha não tem problema nenhum, não é justo, não pode ser considerado crime. O Estado brasileiro descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal até 40 gramas. Vocês me digam se existe alguma vontade de realmente combater o crime num país como esse. Pois é, essa ampla reportagem que o Beraldo destacou, publicada pelo jornal O Estado de São Paulo, além de tratar das reuniões que aconteceram em Brasília, a pauta dessas reuniões, as reivindicações para que políticas públicas melhorassem ou tivessem por objetivo melhorar a condição dos detentos nas prisões, nas cadeias pelo Brasil, mas também revela a atuação de alguns integrantes dessa ONG que faziam uma espécie de ponte, Iam visitar os detentos e levavam cartões de memória, informações, drogas. Uma moça era namorada de um dos detentos, integrante do PCC. Enfim, uma ampla reportagem que trata um pouco da atuação desses ongueiros. Bom, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações, mas, Beraldo, se quiser, acho que o Beraldo só quer fechar, trazer um último comentário para a gente encerrar esse capítulo. Vai lá, Beraldo. Não, é só a gente ter claro isso que o Mota falou. Não há uma medida no Brasil hoje alinhada com o enfrentamento da situação que acomete o Brasil inteiro. Para onde quer que nós olhemos, salvo raras e honrosas exceções locais, como é o caso de São Paulo, onde se faz um esforço enorme no combate ao crime, apesar de toda o movimento que existe por parte da mídia e influenciadores que jogam pedra, que criticam, a gente vê que as estruturas policiais também precisam passar por um processo de limpeza, de deturpação ali, porque as pessoas que por tanto tempo ficaram conduzindo as atividades criminosas lado a lado com essa parte corrupta da polícia foram produzindo um efeito devastador que agora precisa ser revertido. E é preciso destacar, Goiás, São Paulo e alguns outros poucos estados estão fazendo o dever de casa, mas isso precisa se ampliar para o Brasil inteiro, porque em absolutamente todos os estados temos problemas.
e agora a gente vê a resistência que existe do governo federal para que os estados atuem da forma que precisam fazer.